Eu quero terminar essa live desta forma: que vocês tenham a ciência que para emagrecer é uma questão matemática. É somente 1% da população, apenas 1%. Ô Chicão, beleza, Chicão? Apenas 1% da população mundial que tem problemas hormonais, que essa questão matemática não se equaciona. Fora isso, esquece. Não tem a questão, eu não consigo emagrecer. Você não consegue emagrecer porque teu balanço calórico não está negativo, você está fazendo um balanço calórico positivo. Então, ou seja, você está se alimentando, você está ingerindo mais calorias do que você está consumindo. Isso é uma regra da natureza, tirando pessoas que têm problemas hormonais, e isso se dá a 1%. Agora, se você está fazendo dieta, está fazendo uma atividade física, e você não está emagrecendo, vale a pena você fazer uns exames hormonais para ver se de repente você não está dentro desse quadro de 1%. Mas sinceramente, eu tenho 25 anos de área de treinador. Nesses 25 anos eu encontrei 2, 3 pessoas que tinham problemas hormonais. A grande maioria que não emagrece são pessoas que se enganam, tá? Então é aquela história de sempre. Eu não estou comendo nada, só que não comendo nada significa comer errado, significa comer... Vou dar um exemplo: vai numa festa e come a coxinha, e não é uma coxinha, gente, deixando bem claro isso, tá? Isso não tem problema nenhum. Come algumas coxinhas, toma cervejinha, o bolo não se contenta com uma fatia de 50 gramas, tem que ser 200 gramas de bolo, não se contenta com um brigadeiro. E aí, quando você encontra essa pessoa num momento desse, só foi hoje, isso não é o meu normal. Aí você, enfim, então, na realidade, a grande maioria das pessoas acabam se enganando e não conseguem emagrecer por causa disso, e joga a culpa muitas vezes no processo de treino ou no nutricionista que não é adequado, tá? Então, assim, vamos ser bem conscientes em relação a isso. Emagrecer, tá, é um processo matemático. Se você ingerir, consumir menos calorias do que você utilizá-las, você vai emagrecer. Agora, se você ingerir mais calorias do que você gasta diariamente, você vai engordar. Ponto, e acabou, e não foge disso, tá? Então a gente falou sobre emagrecer é uma questão matemática, falamos sobre o HIIT, que hoje é o melhor processo de treinamento que se tem, pode mudar amanhã, mas hoje cientificamente ele é o melhor processo de treinamento que se tem. Falamos sobre o Cross Trainer, que é o cruzamento de vários processos de treinamento, que ele também é mais eficaz, porque você consegue fazer com que o seu corpo não se adapte a uma rotina, e você consegue fazer com que isso, tanto fisiologicamente como também psicologicamente, te eleve a tua quantidade de atividade física com qualidade, Porque ir para a academia ou falar que vai fazer atividade física sem qualidade não significa que você vai ter resultado. Então você tem que ter um processo de qualidade nesse processo de treino, e o Cross Trainer te permite isso justamente pela variabilidade que ele te proporciona. Falamos sobre o efeito EPOC, que é o consumo de oxigênio pós-atividade física, e esse consumo de oxigênio, para que a gente ocorra depois a homeostase, voltar o corpo ao equilíbrio, a gente consegue também fazer com que a gente tenha uma utilização de gordura, e isso se dá através dos treinamentos de HIIT. E a última coisa que eu queria falar com vocês, que é aí, a gente vai ter que fazer uma outra live para falar a esse respeito, se aprofundar, é sobre a mente, Porque emagrecer está muito mais aqui, do que aqui, Porque o que faz a comida entrar por aqui? O que faz você ter uma ingestão calórica inadequada? Está aqui dentro, Então, assim, um exemplo muito fácil de se entender quando eu digo que emagrecer está muito mais aqui do que aqui. Bis, quem consegue comer um só? O nome já diz, quem come um bis come 2, repete, bis. Então esse nome bis já te joga na tua mente que você não pode comer só um bis, tá? Uma outra coisa,
salgadinhos da Elma Chips. Qual que é o slogan? É impossível comer um só. Então, mais uma vez, aqui. Vamos lá. Vamos pensar junto. O quadro mais famoso do mundo, qual que é? Um dos, né, quadros mais famosos do mundo, mas que para nós cristãos, tá certo, tem o maior significado. Que quadro que é? Alguém vai digitar aí? Rapidinho? Qual é o quadro que tem uma maior significância para nós, que somos católicos, partindo do pressuposto que a grande maioria aí devia ser católico, desculpa, cristão. Qual que é o quadro do cristianismo mais famoso? Por uma questão de tempo eu vou responder. É a Santa Ceia. Então, ou seja, nós, cristãos, nós temos na alimentação, nós seres humanos, né? Nós temos na alimentação um gesto muito mais de significância do que somente fisiológico. Exatamente, Vivi, a Santa Ceia. Então a gente tem no ato de comer um gesto, né? Um simbolismo muito maior do que simplesmente a parte fisiológica. Então com isso a gente está feliz, a gente vai comemorar fazendo o quê? Comendo. A gente está triste, a gente vai fazer o quê? Vai comer. A gente vai para uma festa agora de final de ano fazer confraternização, a gente faz as confraternizações geralmente em restaurantes ou no churrasco. Por quê? Porque pra gente o ato de comer ele é muito maior do que uma questão fisiológica, ou seja, uma necessidade. A criança está chorando, dá comida para essa criança que está com fome. A gente tem várias, né, situações nesse mecanismo aí nosso como ser humano, que a alimentação ela acaba sendo uma válvula de escape, ou uma válvula que nós temos para felicidade, né? Se alimentar é muito prazeroso. Então assim, quando a gente pensa em emagrecimento, a gente não adianta só pensar no corpo, só pensar na atividade física. A gente tem que pensar muito aqui, ó, na mente, tá? Se a gente não conseguir fazer um equilíbrio, não conseguir trocar drives, né? O que é um drive? Um drive é um equipamento. Você tem que pensar que assim, que a mente é o software, né? E o cérebro é o hardware, né? Então é o equipamento ali, o computador. E aí a gente tem que instalar novos drives. A gente tem que pegar momentos que a gente tem de prazer através da alimentação, ou de fuga que a gente faz através da alimentação, e começar a fazer substituições disso. Mesmo que seja, muitas vezes, no primeiro momento, por tipos de alimentos, né? Então, às vezes eu consigo fazer substituições para até conseguir uma segunda fase, para que a gente não cometa erros nesse processo de emagrecimento. Então, você imaginar que você está com fome, né? Fome fisiológica, mas o alimento que você vai ingerir, isso não é fisiológico, isso é muito mais emocional, isso é muito mais um desejo, a vontade. Então, qual que é a diferença quando você está com fome de ingerir, vou extremo aqui, tá? 1 quilo de fruta e 1 quilo de chocolate? A sua fome vai ser saciada da mesma forma, só que a fruta você vai saciar a sua fome de uma forma saudável. O chocolate não, pode ser mais prazeroso para você, mas não significa que seja mais saudável. Então hoje eu quero estar finalizando com essa reflexão que o processo de emagrecimento é importante a alimentação. Então você tem que começar a se alimentar de forma mais adequada. Que o processo de emagrecimento ele se dá muito mais pelo balanço calórico negativo do que qualquer outra situação. Então, diferente de você treinar ou não, quando a gente está falando de emagrecimento, a partir do momento que você tem uma ingestão calórica negativa, você vai emagrecer. A gente não está falando de qualidade de emagrecimento, a gente está falando só de perda de peso. Mas que esses dois processos eles têm que estar alinhados com o quê? Com mudança de drives mentais. Se esses processos não estiverem alinhados com mudança de drives mentais, eles não vão ser permanentes, eles vão ser momentâneos. Quantos de vocês já começaram a emagreceram até um ponto X e depois startaram ali alguma mudança que fez com que vocês retornassem ao peso que vocês estavam, até com um peso maior? Façam essa reflexão, né? Então, assim, lógico que é muito melhor você dar
certas travas nesse acúmulo de gordura do que você não dá, né? O que eu quero dizer? Então, toda vez que você começa algo, é muito melhor. Então, vamos imaginar o seguinte: é muito melhor você começar uma dieta na segunda e parar na quarta-feira, uma mudança de hábito. Então, aí, segunda, terça, quarta, são 3 dias que você conseguiu segurar, e isso também mentalmente foi uma conquista que você teve. Então é só prolongar essa conquista do que você chutar o pau e falar: não, eu não vou fazer nada e deixa a vida me levar. Isso que é o pior dos mundos. Agora, é óbvio que essa conquista de segunda, terça e quarta, ela poderia ser na quinta, poderia ser na sexta, poderia ser no sábado, poderia ser no domingo, e consequentemente você se tornaria aí a melhor versão de si mesmo. Então, essa reflexão, esse trabalho a gente vai fazer nas próximas lives, tá? Então, assim, hoje, esse bate-papo que eu tive com vocês aqui foi super bacana, já deu um norte para vocês do que a gente pode fazer para estar melhorando, mas a gente tem que entender que a principal mudança não é a execução da atividade física, não é a mudança da alimentação, a principal mudança está aqui dentro, tá? Você tem que mudar o teu drive mental. Você tem que achar o porquê que você se alimenta de forma inadequada. Qual é a fuga, qual é o momento que ocorre esse disparo e você corre para a gaveta e abre e come qualquer besteira. Qual que é esse momento? A partir do momento que você descobrir isso, perfeito, você vai ter aí, começa a ter resultados, tá bom? Então aqui eu quero finalizar. Uma excelente noite aí para vocês. A gente vai estar falando mais vezes, o verão já está chegando aí, a gente vai estar batendo mais papo sobre isso. Vamos fazer algumas rodadas de perguntas. Vocês estão enviando aqui. Boa noite Sidney. Vocês estão enviando por aqui as perguntas, a gente vai esclarecendo as dúvidas e vai direcionando aí todo esse processo, tá bom? Então fiquem com Deus. Uma excelente semana para vocês. Hoje é o primeiro dia da semana, então essa história que segunda é o primeiro dia da semana, vamos também tirar isso da nossa mente, que alguém colocou, e a gente acaba deixando tudo para segunda, não tem sentido, a gente tem que começar as coisas no domingo. Domingo é o primeiro dia da semana, tá certo? Então um grande abraço a todos que estiveram aqui comigo, e vamos aí, vamos melhorar, vamos emagrecer, se esse é o desejo de vocês. Principalmente o meu desejo é que vocês tenham mais saúde, né? Então, quando eu digo saúde, em todos os aspectos, emocional principalmente. Então, assim, tô aqui para ajudar. Vamos lá, vamos fazer com que esse processo aí ocorra dentro desses próximos meses. Imagina, Vivi, tô aqui para isso, tá bom? Boa semana para todo mundo. Tamo junto. Um grande abraço. Fique com Deus.